Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra as vossas Bíblias no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16. Versículo de número 24. Mateus, capítulo 16, versículo de número 24. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, encontrá-la-á. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Com toda a certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentaram a morte até que veja o Filho do Homem vindo em seu reino. Glória a Deus. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Curve a vossa cabeça. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, te damos graça por estarmos aqui, Senhor, para bendizer e exaltar o teu santo nome. Te louvamos e te bendizemos nesta noite. Mas nesta noite, ó Pai, declaramos que somos totalmente dependentes do teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, por intermédio da tua palavra. Fala, Senhor, ao coração da tua igreja. Abra, Senhor, as janelas dos céus, em nome de Jesus, ó Pai, e estilhasse, Pai, as nossas defesas, em nome de Jesus. É que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Quero trazer um tema sobre esta mensagem: o que é realmente seguir a Cristo? Para sermos verdadeiros discípulos de Jesus e podermos acompanhá-lo, devemos esquecer dos nossos próprios interesses pessoais, para estar prontos para morrer como Cristo também morreu. Deus sabe que existe coisas que serão ameaçadoras para nós, querendo nos controlar enquanto prosseguimos numa aventura, numa caminhada para o reino de Deus. A principal coisa que nos impede de prosseguirmos mais a fundo no reino de Deus são as nossas próprias natureza pecaminosa, a natureza do homem, a natureza caída. Quando Jesus falou sobre estarmos prontos para morrer pelos nossos para morrer, Jesus estava dizendo que nós devemos dizer não para os nossos próprios interesses, para o nosso egocentrismo e não olhar mais para trás, para nós então nos tornarmos teocêntricos. A grande verdade aqui é que as pessoas que constroem toda a sua vida em satisfação a si mesmo, elas vão descobrir que tudo foi em vão. Mas em contrapartida, quando nós observamos a nossa vida encaminhada com Cristo, podemos descobrir a máxima satisfação em seguir a Jesus. Perceba que quando o texto diz que Jesus declarou aos seus discípulos dizendo: se alguém desejar seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e depois siga-me, Jesus estava nos dizendo algo muito importante. Seguir a Jesus, como ele disse em Mateus 16, 24, é tão somente ser crente até o fim, sem nunca se desviar? Eis uma pergunta: estamos nós seguindo a Cristo, ou apenas nós estamos crendo o que estamos seguindo? Se formos parar para pensar, parar para refletir, a verdade é que para seguir a Cristo exige-se um sacrifício, exige-se renúncia para então seguirmos. Quando observamos o texto, seguir a Cristo é segui-lo no batismo. Todo cristão deve seguir a Cristo no batismo nas águas. Seguir a Cristo é segui-lo na oração. A oração, ela é um ato, mas também ela é uma doutrina. Seguir a Cristo é segui-lo na vitória. Jesus foi vitorioso. Jesus, ele foi também no Gólgota, venceu a morte. Se nós formos observar as vitórias que Jesus teve, a igreja também terá, porque a Bíblia há uma promessa de que a igreja será também vitoriosa. Seguir a Cristo também é segui-lo nas vitórias, nas tentações. Jesus venceu as tentações. A Bíblia diz em João capítulo 16 que Jesus venceu o mundo. Se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos, porque Cristo está conosco. Vença as tentações dentro de si mesmo, como diz Tiago capítulo 1, versículo de número 14. Vença as tentações vindos de fora de nós. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10. Ninguém é imune às tentações. Eu digo para vós, reforce, aleluias, as vossas fraquezas, reforce as vossas fortalezas, porque as tentações vêm, mas nós devemos ter a habilidade de reforçá-las para então vencer as tentações. Ninguém pode ser imune a ela. Seguir a Cristo é segui-lo na unção do Espírito Santo. A unção de Jesus foi para o serviço de Deus, como diz Lucas capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Deus, segundo os seus propósitos, também unge quem Ele quiser para missões específicas e também temporárias. Seguir a Jesus é segui-lo no trabalho material e também no espiritual. Seguir a Jesus é seguir no sofrimento. Quando olhamos para Romanos capítulo 8, versículo aleluias, de número 17, diz que quem antes sofre com Cristo pode também com resignação sofrer por Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo de número 29. O sofrimento que o crente pode vir a enfrentar na sua vida física e espiritual é o sofrimento probatório, é o sofrimento, aleluias, culposo, é o sofrimento circunstancial, que vem as fomes, a epidemia, as catástrofes, aleluia. O sofrimento que vem sobre o cristão também é um sofrimento natural, o sofrimento carencial, como diz João capítulo 9, versículo de número 3. O sofrimento maligno pela qual nós somos atingidos todos os dias. Ser jovem cristão não é fácil. De todos os lados nós somos atingidos. Nós somos filhos de Deus, mas todavia nós também somos experimentados no sofrimento. Não é que Deus quer que nós sejamos humilhados, sejamos simplesmente vivenciados no sofrimento. É que Deus, através do sofrimento, Ele molda o nosso caráter, Ele molda o nosso eu, para que nós possamos ser maduros espiritualmente. Seguir a Cristo é segui-lo na humilhação.
A Bíblia diz que Jesus foi manso e humilde. Mateus capítulo 11, versículo 29 contesta isso. Jesus humilhou-se quando se fez homem. Jesus humilhou-se quando se fez servo. Jesus humilhou-se quando se fez pecado por nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz que Cristo se fez maldição por nós, pela bendita graça em Cristo Jesus. O crente, quando ele é humilde de espírito, ele mesmo não nota em si, é as pessoas que notam nele. Quando alguém diz que é humilde, ele não é, porque não se encontra nele. Mas quando olhamos para ele, vemos as características de Cristo Jesus: a mansidão, a humildade. O Espírito Santo de Deus contesta no caráter dele, porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que restaura o pecador, é o mesmo Deus que restaura, aleluia, o adúltero, é o mesmo Deus que restaura o assassino, é o mesmo Deus que restaura, aleluia, o ladrão. O Deus que nós servimos é um Deus que transforma a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Seguir a Cristo é segui-lo no amor às Escrituras. Seguir a Cristo é segui-lo na prática do jejum. Seguir a Cristo é segui-lo no amor e o apego ao templo. Seguir a Cristo é segui-lo no seu crescimento harmônico. Devemos segui-lo e também adorá-lo de forma digna, responsáveis, porque todos nós somos devedores do amor. Deus nos chamou pela sua bendita graça. Quando ele morreu na cruz do Calvário, o seu sangue nos remiu de todo pecado. É por isso que quando estamos aqui, todavia o diabo tenta nos acusar: você não vale, você não presta. Mas a graça de Deus, ela é abundante, porque ela superabundou o pecado. Quando nós estamos aqui cultuando a Deus, Jesus olha para nós e diz: você foi alcançado pela graça, você foi alcançado pelo meu sangue. Eu morri na cruz do Calvário para te remir. Por mais que o diabo se levante para nos acusar, quando olhamos para o Calvário, lembramos que Cristo nos chamou para uma obra específica. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns cristãos dizem adorá-lo pelo que ele é e não pelo que ele faz. Porém, em suas pregações, eles dizem o que ele faz e não o que ele é. Quer ver? Jesus ressuscitou Lázaro. É o que ele é. Jesus curou a mulher que tinha hemorragia. Jesus fez o paralítico andar. Jesus curou os 10 leprosos. Jesus curou o cego. Isso é dizer o que ele faz, ou seja, são as suas obras. Jesus disse que ele é a verdade, mas também ele é a vida, ou seja, é o que ele é. João capítulo 14, versículo de número 6 diz: e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é dizer o que ele é. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Jesus mostra quem ele é. Quem não me segue não pode ser meu discípulo. Quem não pegar a sua cruz não pode me acompanhar. Quem ama mais o pai, a mãe, as irmãs, os filhos ou a si mesmo mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus foi quem mais pregou sobre o inferno. Jesus disse: arrependei-vos, pois já é chegado o reino dos céus. Isto é dizer o que ele é. E o que ele é? Ele é verdade absoluta, ele é verdade total, ele é a verdade que liberta. João capítulo 8, versículo de número 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que nós falamos mais do que ele faz, em vez de dizer o que ele é, que é a verdade absoluta. Você pode ser seguidor de Cristo, pode falar sobre ele e pode até segui-lo. João capítulo 6, versículo de número 26 até o 66 diz que os discípulos seguiam a Jesus. Jesus pregava a palavra, Jesus fazia milagres e prodígios, e os discípulos foram para a banda do outro lado da margem do mar, e seguindo Jesus, eles perceberam que quando Jesus ia pregar, Jesus disse: olha, vocês me seguem
não pelo que eu sou, mas por causa dos milagres, por causa do pão que vem o materialismo. Eles estavam se escondendo dentro de uma religião, mas perceba que eles não queriam se comprometer com o discipulado. Só é discípulo aquele que ouve a sua palavra e aquele que a pratica e permanece nele. Isso é discípulo. Discípulo segue aonde quer que vai. Ele está apto para dar a sua vida em prol de algo. Falar o que ele é fácil. Agora dizer as verdades que ele diz é que é difícil. Então só se compromete com ele aquele que ama a sua palavra, ou seja, aquele que tem mudança de vida. Então o que ele é confronta em nós aquilo que nós pensamos, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós agimos, porque ele é a verdade absoluta, ele é a justiça santa, ele é a santidade do mais alto escalão, ele é o verdadeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Somente o Senhor pode nos libertar e pode nos livrar de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Para seguir a Cristo é necessário tomarmos o instrumento de morte, para então seguir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos tempos modernos pela qual nós vivenciamos hoje, dificilmente nós cristãos jovens conseguimos seguir a Cristo, porque as coisas deste mundo parecem boas, as coisas deste mundo são tão legais que acabam sendo atraentes para nós. O mundo e a sua concupiscência pode passar, mas aqueles que estão permanentes em Cristo Jesus permanecerão eternamente com Ele. Se eu quero te dizer algo nesta noite, a palavra de Deus confronta com nossos pecados, a palavra de Deus confronta com o nosso eu. Pode alguém estar dentro da igreja e ficar de biquinho com o irmão, pode alguém estar dentro da igreja e não querer amizade ou empatia com alguém. Isso é o que nós somos. A natureza caída, a natureza pecaminosa faz com que nós trilhamos esses caminhos, mas quando nós seguimos Jesus, falamos como Ele, pensamos como Ele, andamos como Ele, porque Ele é a verdade. Nós pregamos a sua palavra, pregamos instrumento de morte, deixamos os nossos desejos para trás para seguir a Jesus. Quando nós seguimos a Jesus, nós percebemos que a felicidade ela é boa. Pode vir a tristeza, pode vir a dificuldade, mas quando olhamos para a cruz, é o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo de número 26, a seguir dizendo que nós, quando nós sofremos, o Espírito Santo de Deus, Ele nos auxilia no sofrimento. Quando nós estamos dentro do quarto, abalados com as coisas deste mundo, nós não conseguimos prosseguir, desanimados, e não conseguimos mais orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele entra em conformidade com a vontade do Pai, porque o Pai conhece e sonda os nossos corações, e lá de cima Ele diz: já sei e colhi todas as tuas lágrimas. É Deus que te fortalece, é Deus que te dá força, é Deus que te levanta. Então não diga que não consegue prosseguir, não vem com essa que o pecado é forte demais. É porque você não consegue perceber que é Jesus que te dá força, que é a graça que te anima. É o Espírito Santo de Deus que vai te levantar, é o Espírito Santo de Deus que vai te colocar de pé, é o Espírito Santo de Deus que vai te animar. Louvado seja o nome do Senhor. Então falar o que Ele faz é fácil. Agora dizer as verdades que Ele diz que é difícil, porque o mundo hoje quer sinceridade de todos, mas quando um sincero fala, eles tapam o ouvido para não ouvir. Perceba que nós devemos ter um equilíbrio na vida cristã e se submeter à seriedade da sua palavra.
Na adoração, o Espírito Santo de Deus nos conduz a adorá-lo, não somente pelo que Ele é, mas também pelo que Ele faz, porque Ele é a salvação, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é a palavra que nos liberta, Ele é o soberano, Ele é Jesus de Nazaré. Então eu digo, jovem, se fortaleça em Cristo Jesus. Fique de pé. Seguir a Jesus não é fácil. Temos uma luta constante contra o pecado. Eu quero chamar você aqui na frente, que milita contra essa luta todos os dias, e muitas das vezes se encontra fraco e frágil, porque as coisas deste mundo têm sufocado os teus pensamentos. O diabo tem colocado dentro dos teus pensamentos que você não ia prosseguir, mas Deus te fala nesta noite que para ser discípulo precisa segui-lo, e nesta noite Ele quer te dar força. Louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui na frente, eu vou fazer uma oração por você. Venha, não tenha medo, porque o que eu preguei aqui foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, e eu creio que tem falado ao seu coração. Venha, eu vou orar por você, mas venha crendo. Fecha os teus olhos. Tem alguém no nosso meio que quer fazer uma reconciliação, ou quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus hoje? Fazer uma reconciliação? Não? Feche os teus olhos. Pense em Jesus agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, estão aqui, Senhor, os teus filhos que ouviram a tua palavra, e eles sabem, Senhor, que trilhar nesta caminhada é árdua. Ser discípulo, Senhor, é estar o tempo todo preparado, mas em meio ao campo, Senhor, vêm as lutas de todos os lados, e neste momento, Senhor, ele se encontra fragilizado por causa das lutas, por causa das perseguições. Mas nesta noite, ó Deus de Israel, eu intercedo pela vida de cada um deles, ó Pai, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa dar ânimo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Derrama, Senhor, a tua graça, derrama, Senhor, o teu Espírito, fortalece ele, fortalece ela, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que eles possam combater o bom combate, para que eles possam ser soldados vencedores. O Senhor, ó Pai, não tem nos chamado para serem soldados covardes, para não sermos perdedores, mas sim vitoriosos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dai força a cada jovem que se encontra aqui nesta noite, Pai, aqui na frente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fortalece a força espiritual, fortalece, ó Pai, a força emocional, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que ele possa prosseguir e dizer: sou teu filho, sou tua filha, mas é por causa da tua graça que eu estou de pé. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, e com fé eu te agradeço. Amém. Podeis assentar. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.